Oi todo mundo, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê com mais um vídeo de final de ano, mais uma farofinha pra esse final de ano, pra gente conversar hoje sobre livros clássicos. Antes de eu começar a falar com vocês então sobre esses livros, só vou te lembrar pra deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever se ainda não estiver inscrito, tudo isso é muito importante pro meu trabalho. A gente tá quase chegando aqui aos 50 mil inscritos, então vou te agradecer muito se você puder se inscrever e também compartilhar o canal com outros amigos seus aí que também gostam de leitura. Vou também lembrar você pra me acompanhar nas demais redes sociais, eu deixo os links aqui embaixo na descrição. Tem canal do Telegram onde você recebe em primeira mão os conteúdos, você vê também ali em primeira mão promoções que eu encontro e compartilho com vocês. E é isso, gente, todas as redes sociais vão estar aqui na descrição, você será muito bem-vindo e muito bem-vinda a nos acompanhar. E é claro, também quero lembrar você do apoio coletivo do Catarse, que é uma forma de você apoiar o meu trabalho de forma mais direta e receber várias recompensas com o seu apoio. O link fica aqui embaixo também. Como o título desse vídeo já te deixa entender, hoje a gente vai conversar sobre os livros clássicos que eu li em 2022 e eu também vou compartilhar com vocês alguns livros clássicos que eu tenho pretensão de ler no ano que vem, né, em 2023. Todo final do ano eu faço essa atualização aqui então, né, de livros clássicos que eu tenho lido, os livros que eu quero ler, e eu sempre acho muito legal porque é uma forma de me incentivar. Eu sempre me sinto mais incentivada, sabe, a ler os livros quando eu faço, assim, quando eu crio essa expectativa em mim mesma, sabe, e também em vocês um pouco, de ler esses livros no ano. E, gente, antes de eu começar a falar com vocês, eu só quero pedir desculpa. Se você estiver ouvindo um ruído de fundo, é porque eu precisei muito ligar o ventilador, porque tá impossível gravar no calor que tá fazendo. Inclusive, ó, cropped no Natal é isso, gente. Natal brasileiro é isso. Bom, vou começar falando então do primeiro clássico que eu li neste ano de 2022, Crime e Castigo. Foi uma leitura coletiva que levamos 2 meses pra concluir. Eu cheguei a fazer uma dancinha da vitória quando eu concluí esse livro, porque parecia, assim, uma leitura interminável. Eu gostei bastante do livro, eu achei a experiência muito engrandecedora, eu achei tudo também muito surreal, assim, sabe? Uma história muito surreal. É um livro que foca num personagem que comete um crime e acaba recebendo castigo por esse crime. Nesse ponto, o título do livro ele é muito autoexplicativo, mas o autor trabalha muitas coisas dentro da história com diferentes personagens. Ele faz a gente imaginar essa situação, essas personagens e tudo que acontece ali de uma forma muito próxima, sabe? E, enfim, foi uma leitura muito interessante. Eu tenho muita lembrança de que foi um livro montanha-russa, sabe? Em alguns momentos eu tava amando, em outros momentos eu não tava amando tanto assim. Foi um livro que foi um pouco mais denso e demorado, inclusive, de se ler, justamente porque tinha momentos que eu não tava gostando tanto da leitura, mas no geral foi um livro muito interessante. Eu fiz um vídeo aqui pro canal em que eu falei com mais detalhes sobre essa experiência, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, mas enfim, foi o primeiro livro que eu li, né, dentre os clássicos esse ano, e eu gostei bastante da experiência. Depois eu li O Jardim Secreto, foi uma leitura que fizemos em conjunto lá no clube do Catarse, inclusive, que uma das recompensas que você recebe ao apoiar o canal em determinada categoria é participar da leitura coletiva em um clube do livro. Então a gente leu O Jardim Secreto e foi uma leitura muito gostosa. Eu lembro que eu tava com receio, inclusive, de não gostar do livro, porque no começo, assim, eu não tava realmente, sabe, gostando do jeito que eu imaginei que seria, sabe? Mas depois a história foi me ganhando, as personagens foram me conquistando e eu gostei bastante desse livro. Também tem um vídeo aqui no canal em que eu falei com detalhes sobre a minha experiência com a leitura. Aqui no caso a gente tem uma história de uma garotinha que nasceu na Índia, mas os pais são ingleses, né, eles trabalham pro governo britânico e ela vai acabar ficando órfã e vai precisar voltar, né, na verdade ser enviada pra Inglaterra pela primeira vez. Ela nunca esteve na Inglaterra, mas ela vai morar com um tio na Inglaterra e lá ela vai ter contato com um novo universo e a gente vai ver também essa menina se transformar, sabe, de uma pessoa mal educada, de uma criança que era insuportável, vamos colocar assim, pra uma criança que sente compaixão, que se importa pelos outros, sabe? É um livro bem bonitinho e tem filme, inclusive, nós assistimos ao filme também lá com os apoiadores do Catarse, foi bem legal a experiência também, então foi mais um livro que eu gostei bastante e eu gostei mais até do que Crime e Castigo, porque eu fiquei mais imersa na história. Agora um livro que eu achei que eu não fosse gostar e que eu me surpreendi porque eu gostei bastante, felizmente, foi Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um livro bem curtinho e eu acho que eu fiz vídeo aqui pro canal também, fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre ele. Foi um livro, assim, que eu li bastante rápido, mas ele é denso, sabe? Ele tem a sua carga, assim, de, enfim, né, de ser mais pesado mesmo, porque ele trabalha toda uma questão de um emocional muito pesado com esse protagonista. Esse, inclusive, é um livro que ficou muito marcado aí, né, na história da literatura por ser um livro que influenciou muitas pessoas na questão do tema principal que vai, né, chamar mais a atenção das pessoas nessa leitura, que é a questão do suicídio.
Então é um livro que vai trabalhar sim esse ponto, mas ele trabalha muito também a questão de uma depressão, de uma situação assim emocional e psicológica que esse protagonista passa o livro inteiro, que deixa o leitor eu fiquei pelo menos muito aflita com o que ele estava vivendo e narrando. E ele narra, né, toda essa história narrada em formato epistolar. Então é esse personagem escrevendo cartas para um amigo e a gente tem todos esses sentimentos, sabe, tudo aquilo que ele realmente tá sentindo e vivendo, experienciando, sendo narrado para um amigo. Então é meio como se a gente fosse, né, esse amigo recebendo essas cartas e vendo essa pessoa passar por essa situação desesperadora de ter esses sentimentos muito difíceis de lidar. No caso aqui, né, a gente já vai ter esse personagem que ele já tem essa forma muito intensa de vivenciar as coisas, de enxergar o mundo, e tudo isso fica ainda mais, vamos dizer assim, mais... como eu posso colocar em palavras? Vai ficar tudo ainda mais intenso, ainda mais difícil pra ele de se lidar quando ele se apaixona por uma mulher que já é noiva, né? Ela já é comprometida e então justamente ela é proibida, né? Ela é uma mulher proibida, mas ainda assim ele continua nutrindo esse amor por ela e é uma coisa muito intensa, assim, sabe? Foi um livro muito intenso, então eu acho que por isso ele me pegou bastante. Eu pude, né, ter muito desses sentimentos enquanto esse personagem narrava ele pra mim, né, enquanto uma leitora, mas enfim, foi um livro que eu tava esperando que eu não fosse gostar tanto assim, mas eu acabei gostando muito. Foi uma leitura muito boa e eu recomendo, inclusive. Recomendo também que assistam o vídeo, né, que eu fiz aqui exclusivamente sobre essa leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também li em conjunto com a galera do Catarse o livro O Colecionador, do John Fowles, que, assim, do meu entendimento, esse livro já é considerado um clássico, e ele é um livro muito incômodo. Eu não consegui nem fazer um vídeo sobre ele, porque ele é muito incômodo. Eu pensei, né, em fazer uma resenha sobre essa leitura, mas eu não me senti preparada pra falar sobre. E até hoje ainda é um pouco difícil, sabe? Porque eu acho muito difícil você falar de uma experiência boa, porque foi uma experiência muito boa de leitura, de um livro que trabalha o que esse livro se propõe a trabalhar, sabe? A gente tem aqui uma história que ela é narrada pela perspectiva de um sequestrador. E a gente tem essa primeira narrativa, né, narrada pela perspectiva dele, né? Esse homem que é, assim, absolutamente obcecado por uma jovem. Assim, ele vai em todos os lugares que ela vai, ele descobre a rotina dela, ele, sabe, ele tá sempre por perto, ele tá sempre observando. E ele acaba ganhando na loteria. Ele ganha esse prêmio muito grande, né, esse valor esse montante muito alto, e ele passa a usar esse dinheiro para criar uma espécie de... na verdade, não uma espécie, né, ele cria realmente um lugar, ele cria, na verdade, não uma espécie, né, ele realmente cria um lugar que é uma prisão para essa moça. E tudo isso surge do campo das ideias, até o momento em que ele passa a concretizar essas ideias e ele chega a concluir um plano que ele, enfim, desenvolveu na mente doente dele de sequestrar essa moça. E é muito difícil, gente, é muito angustiante, é muito angustiante. E chega um ponto da história que a gente vai ter a narrativa pela perspectiva dela. E o autor constrói essa história de uma forma que a perspectiva da vítima não é, assim, tão interessante, vamos colocar, quanto a perspectiva do criminoso. É uma loucura esse livro, gente. Inclusive é uma coisa que a gente conversou bastante quando fizemos a leitura lá no clube, que foi com relação a gente não ter, assim, uma simpatia muito grande por essa menina e ao mesmo tempo a gente, sabe, despreza esse cara. Então, assim, é um livro muito difícil, gente. Eu não tive condições de sentar e conversar sobre ele, porque é uma história que, assim, ele pode gerar debate de horas, sabe? E cada pessoa vai ter realmente, assim, a sua impressão. Eu acho que no fundo, assim, todo mundo meio que teve as mesmas impressões sobre a história, mas cada um teve ali um momento de mais dificuldade do que outro, sabe? Ao longo da leitura. Foi um livro muito interessante, uma leitura que eu gostei muito de fazer, mas ao mesmo tempo é um livro difícil, sabe? De se conversar, é um livro difícil de você falar que gostou justamente por tudo que ele se propõe a trabalhar dentro dessa história. Mas eu deixo a recomendação pra quem tiver, assim, psicológico, né? Pra conhecer essa história. Em seguida, eu vou falar de 2 livros que eu li mais ou menos ao mesmo tempo e que eu fiz um vídeo único, assim, um único vídeo pra falar sobre os 2, né? Então eu falei sobre um, depois eu falei sobre o outro no mesmo vídeo, com bastante detalhes, assim, eu falei bastante sobre a minha experiência, que foi maravilhosa. Eu amei esses livros, assim, de igual maneira. Um deles é o Vidas Secas e o outro é o Olho Mais Azul. Um brasileiro, outro norte-americano, que vão trabalhar, assim, temáticas muito diferentes, mas que vão direto ao ponto, sabe? São livros que são muito certeiros ao fazer a gente se colocar na pele desses personagens e a sentir tudo aquilo que eles sentem e a refletir, sabe, sobre as questões sociais
que permeiam, né, a nossa sociedade, tanto naquela época, né, porque são livros que se passam décadas atrás, como também no presente. Gente, foram 2 livros excepcionais. Eu gostei demais das leituras. Desde que eu li, eu vivo recomendando. Eu não vou me cansar de recomendar esses livros pra vocês. Leiam essas histórias. Se você quiser saber com mais detalhes do que eu achei, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas sério, você não vai perder o seu tempo de forma alguma se apostar nessas 2 leituras. E são livros curtos, porém muito, muito, assim, gigantes, sabe? As leituras são gigantes. Mais uma leitura coletiva lá do Clubinho do Catarse. Frankenstein foi uma leitura maravilhosa. Foi um livro, assim, acho que praticamente unânime dentro do clube. Todo mundo gostou muito desse livro. E é um livro que ele é narrado de uma forma brilhante. Ele traz muita coisa pra gente conversar. Inclusive, assim, a discussão sobre esse livro foi muito extensa. E é um livro que vai falar sobre ser humano, que vai fazer a gente refletir sobre o que é ser humano, já que a gente tem esse personagem que é o Victor Frankenstein. Frankenstein não é a criatura, então a gente tem esse personagem que vai narrar pra gente a sua história, que é o Victor Frankenstein. Ele é um cientista, né, uma pessoa ali que tem muita curiosidade sobre desvendar, né, coisas da natureza, da ciência, e em algum momento ele vai criar essa criatura, que a gente fica a história inteira conhecendo como criatura, e ele vai dar vida a essa criatura e vai abandonar essa criatura no mundo, assim. Depois que ele vê a monstruosidade que ele cria, ele abandona essa criatura no mundo. E é uma criatura que vai, né, com o passar da leitura, assim, com o passar da sua vivência, né, desde que ele nasce, ele vai tendo uma experiência muito dolorosa e muito difícil com o ser humano. E a partir daí a gente vai ter, né, toda essa discussão do que é ser humano, enfim, várias questões que a autora traz na história pra gente refletir. E é um livro que ele é narrado de uma forma muito legal, porque ele parece aquelas bonecas russas, sabe? Que você tem uma boneca dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. A gente tem a narrativa, né, feita dessa forma. A gente tem uma história que tá dentro de uma história, que tá dentro de uma história, que tá dentro de uma história. E assim a gente vai conhecendo toda a linha narrativa. E é brilhante, gente. É um livro brilhante. Muito, muito, muito bom. Eu gostei demais dessa história. Foi um dos melhores que eu li esse ano. E eu recomendo muito pra vocês também. Se vocês não leram ainda, faça esse favor a você mesma. Faça essa leitura que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por fim, a minha leitura mais recente, que eu ainda nem falei muito sobre ela aqui no canal, né, porque eu li literalmente, tipo, acabei de acabar, é O Sol é para Todos, da Harper Lee, e era uma meta ainda pra eu ler esse ano, e eu fiquei muito feliz que eu consegui concluir, e mais feliz ainda porque eu amei esse livro. Ai, vamos lá, né, vamos falar sobre O Sol é para Todos, porque é uma coisa, assim, ainda tô digerindo, sabe? Bom, nós temos aqui uma história que se passa nas primeiras décadas do século XX, no Alabama, que é um estado que fica no sul dos Estados Unidos, e é uma cidadezinha bem pequenininha do Alabama, chamada Maycomb, eu acho que é assim que se fala o nome dessa cidade. E a gente vai ter toda essa história narrada pela perspectiva da Scout, que é uma garotinha que no começo do livro ela tem entre 6 e 7 anos, e quando o livro acaba ela tem entre 8 e 9, sabe? Ela tá assim, entre uma idade e outra. Enfim, a gente vai conhecer a infância da Scout junto com seu irmão Jem, com seu pai Atticus e também com a empregada ali, né, a pessoa que trabalha na casa dela, que é a Calpurnia, que é uma mulher negra. E assim, a princípio, na história, você é apresentada a infância dessa garotinha, ao que ela vive com o irmão, sabe? As brincadeiras que eles fazem, a personalidade incrível e única que ela tem, sabe? Ela é, assim, excepcional. Ela é uma personagem realmente icônica. Ela é aquela garotinha que não baixa a cabeça pra ninguém, sabe? Que é bocuda, que responde mesmo, que fala com ela na cara mesmo, e é isso aí. Então, tipo, ao mesmo tempo que ela é uma menina muito consciente de muita coisa e que, assim, obedece o pai em tudo, tem uma relação também muito legal com o pai, e isso é uma das coisas mais incríveis dessa história pra mim, assim, é a relação que o pai tem com os filhos, né, que o Atticus Finch tem com seus 2 filhos crianças, porque, embora sejam 2 crianças, ele em maneira nenhuma, né, em momento algum, ele menospreza as crianças, ele, sei lá, diminui a inteligência delas, sabe, ele nunca engana essas crianças, sabe? Se elas perguntam, ele vai lá e responde o que tem que responder, da forma como ele consegue responder, como ele consegue explicar, sem ficar, sabe, dando voltas pra poder chegar ao ponto. Então, assim, é uma relação entre pai e filhos que eu achei maravilhosa, eu amei de verdade. E ali no começo da história a gente tem muito também, de uma espécie de lenda urbana da região, que é um vizinho deles que não sai pra nada, e ele virou meio que uma figura mística ali, sabe, na rua, assim, porque ninguém
nunca vê esse cara, e daí fica as crianças ali se questionando sobre como ele seria, quem seria esse cara, e o pai delas falando, não, deixa fulano em paz, se ele não quer aparecer, a gente tem que respeitar e coisa e tal. Enfim, essa é a primeira parte da história em que a gente conhece mais, né, desse ambiente em que as pessoas se conhecem, os vizinhos se conhecem e, né, as pessoas convivem em harmonia, e a gente vai, assim, conhecer toda a perspicácia da Scout, ela indo pra escola e, enfim, né, sendo muito mais, não sei, né, estando muito mais desenvolvida, vamos dizer assim, na alfabetização do que os seus colegas, que são pessoas também ali, né, da região que são muito pobres, enfim, todo um plano de fundo. E na segunda parte a gente vai ter a história indo pra um lado mais, digamos assim, de denúncia social que a autora vai trazer pra essa história, porque o Atticus Finch, que é o pai dessas crianças, ele é um advogado e é de uma família muito, assim, antiga ali da cidade, que, né, os antepassados dele fundaram essa cidade, literalmente. E em algum momento ali da história, ele vai defender, né, ele vai ser o advogado de um homem que tá sendo acusado de estupro, né, um homem negro que tá sendo injustamente acusado de estupro. E daí a gente vê todas as consequências disso, não só na vida do Atticus, mas também na vida dessa família, né. E eu paro por aqui, porque é um livro que você precisa ler aí pra entender e saber do que se trata. E eu sinto que é um livro que também, se a gente fala muito, a gente acaba tirando muito do brilho, sabe, da preciosidade dessa história. Eu só deixo aqui minha foto de recomendação, sabe? É um livro maravilhoso, eu gostei demais desse livro, de coração, e espero que todo mundo leia. Foi um dos melhores do ano também. Gente, a Renieri do futuro voltou pra comentar sobre mais um livro, que quando eu editava o vídeo, eu percebi que eu tinha esquecido de falar sobre esse livro com vocês, que foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu li ele agora em novembro. Eu não fiz vídeo aqui pro canal, nem nada focado nesse livro, por isso até eu acho que eu não lembrei de mencionar ele, mas enfim, foi mais um livro que foi lido nesse mês, e aqui nesse caso a gente tem uma história que é um triângulo amoroso. A gente tem realmente uma história de amor em que o Gabriel Garcia Marques vai focar em cada capítulo em um desses personagens, né, desse triângulo, e dos capítulos seguintes a gente vai ter ali um pouco da mistura, né, da vida deles, de todos esses três personagens. No primeiro capítulo a gente conhece o Urbino, né, o Doutor Urbino, que é um médico da cidade, muito conhecido. Ele é um médico de renome, que estudou na França e voltou, né, pra cidadezinha dele ali, e fez também várias mudanças na cidade, com tudo aquilo que ele aprendeu fora do país, né? Então ele é uma pessoa muito engajada ali em várias coisas, enfim, várias questões da cidade. Ele acaba falecendo logo no primeiro capítulo, e a gente tem a esposa dele, que é a Firmina Daza, que vai ficar viúva, ou seja, a gente vai ter ela como uma próxima personagem a ser trabalhada nessa história, e a gente vai conhecer também ali no capítulo seguinte toda a história da Firmina, da família dela, como que ela chegou naquela cidadezinha e como que ela conheceu um rapaz, que a gente também vai conhecer ali no final do primeiro capítulo, né, que é um rapaz que fez parte da vida dela. E esse rapaz, ele foi o primeiro, assim, o primeiro romance, vamos dizer assim, da Firmina. Então a gente vai descobrir como que esse romance começou, como que era um negócio muito platônico, sabe? Cada um longe na sua, assim, sabe? Sem falar de fato um com o outro, só escrevendo coisas, então deixando coisas um pro outro. E eles ficaram nesse romance por um bom tempo, até que quando ele realmente, né, finalmente, na verdade, tomou a decisão de falar com o pai dela, ele levou um não. E daí o pai dela, inclusive, leva ela pra fora da cidade pra que eles não continuem se relacionando. E quando ela volta, né, ali a gente vai ver as coisas mudarem, né, muito na vida dela e na vida dele também. Então a gente tem esse rapaz que ficou, assim, de coração partido e que promete amor eterno a ela, né? Então mesmo que ela não fique com ele, ele se dedica, né, ele se devota a ela durante toda a sua vida. E a gente vai ter também, então, um momento que a gente vai acompanhar o casamento dela com o Dr. Urbino e como que esse rapaz fica de fora, assim, né, como um espectador da vida dela, e ele vai ali vivendo a vida dele, tendo seus casos, né, de amorosos, assim, até o ponto em que eles vão acabar se reencontrando, né, no momento da morte do marido dela. Então a gente tem toda essa história de amor aí de uma longa, né, de um longo período. A gente vai ter muitos detalhes da vida dos personagens, porque o Gabriel Garcia Marques faz isso, né, ele constrói esses personagens com muita bagagem, sabe, com muito pano de fundo, que dá aquela, não sei, traz aquela ideia de que, é como se ele trouxesse aquela ideia de que você realmente conhece essas personagens, sabe? Tudo que aconteceu na vida delas. Foi um livro muito legal, mas um livro que eu confesso que não foi pra mim muito bom durante toda a leitura, sabe? Tiveram uns momentos que foi muito chato, foi muito parado, muito lento, e outros momentos que a história foi mais, sabe, envolvente, a coisa acontecia com mais fluidez, que eu ficava mais presa na leitura.
Então, assim, foi um livro meio lá, meio cá pra mim, entende? Mas, de um modo geral, foi um livro que eu gostei de ter lido. Algumas coisinhas dessa história mais pro final, assim, envolvendo um certo personagem, não me agradaram mesmo, mas, no geral, assim, foi um livro que eu gostei de ter lido, só que não foi também, assim, o meu favorito do Gabriel Garcia Marques. Eu ainda prefiro 100 Anos de Solidão, me conquistou muito mais, então esse foi o livro que eu tinha esquecido de comentar com vocês. Esses são, então, os livros que eu li no ano de 2022, todos os clássicos que eu li esse ano, e agora eu quero compartilhar com vocês alguns livros que eu espero ler agora em 2023. Eu não peguei muitos, tá? Dessa vez eu fui, não sei, né? Eu fui mais pé no chão com as minhas escolhas. E eu só vou mostrar pra vocês os livros mesmo, né? Comentar com vocês que eu tenho pretensão de ler eles no ano que vem. E daí, quem sabe, né? A gente acaba fazendo algumas leituras coletivas, não sei. Vamos ver como é que vai ser no próximo ano. Mas um deles é o A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é bem curtinho, então eu acho que pode ser um livro bem tranquilo de ler. Eu já li o 1984, que eu gostei bastante, e esse aqui eu ainda não li, né? Então tá aqui na minha estante pra eu ler também. Outro livro que eu pus aí na minha lista, né, de leituras clássicas é esse aqui, que é o A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Eu ganhei esse livro de presente e eu ganhei vários, inclusive, de presente nessa edição da Penguin, que eu acho lindinha. Então eu também tô colocando aqui na minha lista, né, de futuras leituras, mas esse livro eu tenho um certo receio porque eu já vi algumas pessoas que não se deram tão bem assim com a experiência, tá? Eu tô com expectativa pra que comigo funcione. Vamos torcer pra que isso aconteça. Outro livro que eu vou colocar aí na minha lista é O A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Eu gosto muito dos livros que eu já li das irmãs Brontë. Eu li Jane Eyre e eu li O Morro dos Ventos Uivantes. E agora eu tô com esse aqui da Anne Brontë pra ler. Eu já vi muitos elogios sobre esse livro, então as minhas expectativas estão altas. E como eu já li outros livros das irmãs, eu também fico ainda mais empolgada, porque foram experiências muito, muito, muito boas de leituras. Então eu tenho uma expectativa de que eu vou gostar desse livro também. Aí eu também coloquei aqui O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Gente, essa edição maravilhosa, sério, ela é impecável. Eu ganhei de presente da Rose, apoiadora maravilhosa. E esse livro é um que eu tô pensando até em talvez fazer uma leitura coletiva, não sei, né? Organizar uma LC desse livro aqui pra ver se, assim, a empolgação, sabe, da leitura coletiva me ajuda a concluir essa leitura, porque é um livro, inclusive, bem grandinho, então é um livro que eu vou deixar pro ano que vem. E outro aí também, né, da literatura brasileira, Dom Casmurro, do Machado de Assis, que ainda não li, tenho ele aqui na estante já há algum tempo sem ler, e eu quero muito saber, né, ter a minha experiência com essa história. Eu nunca tive, né, nunca li nada dessa história, só sei bem por alto. Eu li outros livros do Machado de Assis, menos esse, então vai ficar aí pra minha meta pro ano que vem também. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de me acompanhar, né, conversando com vocês sobre esses livros, né, sobre esses livros clássicos que eu li no ano de 2022 e com as minhas expectativas também de leituras pra 2023. Comenta aqui embaixo se você já leu, né, algum desses livros, quais os clássicos que você leu, qual foi o clássico que você mais gostou de ter lido no ano de 2022, e comenta aqui também qual é a sua grande expectativa, né, aquele livro que você tem expectativa de conseguir ler e que você, né, talvez ame no ano que vem. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada por todo o apoio de sempre, sério, obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até mais. Tchau!